O que cada uma das cerimônias do santuário representam? No estudo de hoje, nós vamos analisar os tipos de sacrifícios oferecidos e vamos entender o que cada um deles revela sobre Jesus. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que está a sua semana? Está tudo bem? Tudo em paz? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Eu espero que você esteja passando uma semana abençoada e feliz. Se tem aí seus desafios, se você tem as suas dificuldades, não esqueça, você não está sozinho nessa caminhada. Nós estamos juntos e você tem o olhar do Senhor Jesus sobre você, sobre sua casa. Acredite nisso. Você sabe que o mês de maio sempre é um mês especial para a gente aqui na Novo Tempo. Esse é um mês de aniversário do Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Tudo o que acontece, o que a Novo Tempo faz, a existência, os estúdios, rádio, TV, web, isso existe graças aos nossos Anjos da Esperança, os nossos doadores. E esse é um mês especial. E tem novidade. Novidade para você que é um anjo da esperança ou para você que quer ser um anjo da esperança. Dá uma olhadinha nesse VT com o nosso gerente do Anjos da Esperança, Cris Magalhães. Eu sempre fui um anjo da esperança. Sempre fiz minhas doações com muito amor, mas confesso que eu tenho algumas dificuldades. Às vezes, perco meus boletos ou esqueço de doar. E essas coisas modernas são tão difíceis para mim. Tudo parece complicado demais. Queria que as coisas fossem mais simples. Ô, Dona Maria, eu vim contar um segredo para a senhora. Ser um anjo da esperança vai ser muito mais simples. Nesse mês de maio, nós completamos 19 anos de missão. Queremos comemorar com você, que sempre esteve ao nosso lado. Estamos preparando um novo site, um aplicativo, para facilitar as suas doações. É mais transparência, mais praticidade e dessa forma a missão avança. Doe agora mesmo usando a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com, ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Sou anjo. Sou Novo Tempo. Que coisa boa! Olha só, um aplicativo para você acompanhar as suas doações e para facilitar, para que você compartilhe através dos seus recursos esta mensagem que nós queremos levar a mais lugares, para mais pessoas. E para que isso se torne uma realidade, você pode fazer a sua doação agora pela nossa chave Pix, que é o anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Faça agora a sua doação. Se você já é um anjo, você pode fazer uma doação extra e aí você também vai poder usufruir, vai ter aí esta nova facilidade que vem por aí, que é um aplicativo para você ser um doador do Anjos da Esperança. Se você não é um anjo da esperança, você pode se tornar um anjo da esperança. Você pode fazer as suas doações para que a Novo Tempo, a rede Novo Tempo de comunicação, leve esta mensagem através do rádio, da TV, da web e também publique materiais e distribua, continue distribuindo esses materiais gratuitamente, que é a nossa revista Esperança. E eu quero dizer para você que você pode pedir a sua revista nesta temporada. Estamos estudando a revista Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido.
você pode ligar para a gente, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista Esperança. Como mencionei, ela não tem nenhum custo, ok? Porque ela já foi patrocinada pelos nossos Anjos da Esperança. Vamos orar e vamos ao nosso estudo de hoje? Pai do céu, nós vamos continuar o nosso estudo, relembrando os rituais do santuário, relembrando que todo aquele ritualismo apontava para a salvação em Jesus Cristo. Que ao meditarmos agora nesses textos, que a gente tenha consciência clara de que o Senhor sempre, em todas as épocas, desejou salvar o ser humano. Que o Senhor nos dê discernimento, lucidez ao estudarmos agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, durante essa semana, como eu mencionei, já a gente está estudando um tema que é um tema do Antigo Testamento, que é o tema do santuário. Desafiador esse tema. Se você não tem muita familiaridade, eu te convido a acompanhar, a estudar. Eu sempre gosto de mencionar que o estudo, ele é essencial. Você tem aí a sua revista, por isso que eu motivo você a pedir a sua revista. Tenha a sua Bíblia, acompanhe o programa. Se você tiver dúvidas, você pode fazer contato com a Escola Bíblica também. Mas não esqueça, sempre confirme aquilo que é apresentado aqui no programa. Então, estamos entendendo a salvação através do santuário, a forma como Deus estava se conectando, se religando, que Deus estava reconciliando o seu relacionamento com o ser humano. Essa tipologia bíblica, que o santuário é um tipo de apresentação, uma ilustração, é um recurso interpretativo em que eventos, pessoas ou rituais do Antigo Testamento, são chamados os tipos, apontam profeticamente para realidades espirituais do Novo Testamento, o antítipo. Então, é algo que está ilustrando para que aponte para aquilo que é realmente a verdade, ou seja, para aquilo que vai concretizar. É isso que nós encontramos no Antigo Testamento. Os sacrifícios do santuário são riquíssimos em tipologias que se cumprem na cruz de Cristo. Então, nós temos aqui, no ritual dos santuários, rituais que são apresentados apontando para Jesus Cristo, e nós vamos estudar alguns desses ritos que apontavam para o Senhor Jesus. O santuário estabelecia algumas formas de sacrifício. O mais constante era o de holocausto diário, o sacrifício contínuo, o sacrifício diário, aquele apresentado pela manhã e pela tarde. E todos esses, de alguma forma, apresentam a Jesus Cristo como aquele que deseja estar próximo do ser humano. Vamos voltar aqui, Êxodo capítulo 29, verso 42, diz: "Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali." Então, essa primeira e essa descrição, os detalhes estão em Levíticos, o capítulo 1, que é a oferta, o sacrifício de holocausto, que representa Cristo sendo entregue totalmente a Deus, como o sacrifício, como aquele que vai salvar, como aquele que vai reconciliar, como aquele que vai purificar o ser humano. O tipo de animal apresentado era completamente queimado, simbolizando entrega total. O antítipo é Jesus, que se entrega completamente como oferta a Deus. Ou seja, esse animal representa Jesus Cristo, aquele que se entregou como oferta para que nós tivéssemos purificação dos nossos pecados. Êxodo capítulo 29, 38 e 39, isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro ao pôr do sol. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vejam que a gente tem aquilo que deveria ser feito e aquilo que confirma ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que hoje intercede por nós continuamente junto
ao santuário celestial. As características do cordeiro sacrificado, vejam como de alguma forma estão ligadas diretamente a Jesus Cristo como cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele deveria ser sem defeito, símbolo da perfeição moral de Cristo, aquele que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Levíticos capítulo 1, verso 3. Ele é o substituto, o pecador não morria, mas o cordeiro tomava o seu lugar. Lembra? Se você pode comer de todas as árvores, todos os frutos de árvores que estão no jardim. Você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás, porque no dia em que dele comerdes, você vai morrer. O salário do pecado é a morte, diz Romanos capítulo 6, verso 23. Essa era a condenação. Mas o Senhor vem como aquele que liberta, como aquele que purifica, como aquele que dá oportunidade. E se o homem acreditar, se o homem aceitar, ele está sendo liberto dessa condenação. E no ritual do santuário, a certeza de que aquele sacrifício era para libertá-lo da sua condenação. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Levíticos capítulo 1, verso 3. O sangue derramado é o elemento essencial para expiação. Levíticos 17, 11 e Hebreus 9, 22. Não há purificação, não há libertação, se não houver derramamento de sangue. Eu quero só abrir aqui junto com você. Mesmo que a gente sempre use textos na tela, eu sempre gosto de ler textos aqui e eu motivo você para ler aí na sua Bíblia. 9:22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Está aqui, claramente, cada cordeiro oferecido no santuário era um evangelho visual apontado para Jesus. Ou seja, ele estava levando o animal que era sacrificado pela manhã e pela tarde, mostrava que ele tinha a liberdade, que ele tinha a certeza, que ele tinha a purificação dos seus pecados, apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então ele via o Evangelho, a palavra significa, ele via a boa nova, eu não tenho condenação, eu não estarei condenado para sempre, eu estou liberto em Jesus. Percebam que o Senhor de alguma forma está reconciliando o homem com ele. O Senhor está dizendo: você pecou, houve esse lapso, houve esse afastamento, mas agora eu estou buscando você. Levíticos capítulo 17, verso 11, porque a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que havia oferta de libação, que era também através do derramamento de sangue, através do derramamento de vinho. Aqui o sangue representa a vida que o ser humano tinha através, ou teria através do sangue de Jesus Cristo. E no caso do animal morto, ele visualizava, através desse rito, eu tenho liberdade e tenho perdão dos meus pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22, de fato, segundo a lei, o texto que eu li, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. João Batista, queridos, reconheceu Jesus como cumprimento de todos os sacrifícios. Quando ele visualiza o Senhor, nós lemos esse texto ontem, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Cristo aconteceu exatamente durante a Páscoa judaica, ligando diretamente ao Cordeiro Pascal de Êxodo capítulo 12. Eles deveriam matar um animal, o sangue deveria ser aspergido nos umbrais da porta, e ali o anjo passaria, e aquele sangue representaria a libertação, ou seja, eles não seriam condenados, eles estariam libertos, e eles agora saem da opressão egípcia e eles vão viver a eternidade. De alguma forma,
Isto aponta para a libertação final que nós teremos quando Jesus Cristo voltar a esta terra, quando definitivamente seremos libertos. Mas isso acontece hoje quando nós aceitamos ao Senhor. Quando nós entregamos nossa vida a Ele e acreditamos no sacrifício, no sangue derramado na cruz do Calvário. Isaías capítulo 53, verso 7, o Messias é comparado a um cordeiro levado ao matadouro, manso, submisso e inocente, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Jesus cumpriu em um só ato o que os sacrifícios simbolizavam por séculos. E eles sabiam. E essa era a forma didática deles aprenderem, deles visualizarem a boa notícia. Seu sacrifício foi voluntário, foi suficiente e foi definitivo, conforme Hebreus capítulo 10, verso 10 a 14. Por isso, para a salvação eu não preciso fazer nada. Esse é um ato voluntário. Esse é um ato, a graça do Senhor oferecida para mim. Então não é através dos meus esforços, não é através daquilo que eu faço que eu sou purificado. Eu sou purificado através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus que purifica, o sangue de Jesus que nos transforma. O sacrifício do Cordeiro revela que nós não podemos nos salvar. Nós precisamos de um substituto perfeito, como aquele animal que deveria ser um animal perfeito. Nós necessitamos de um substituto perfeito, Ele, o Senhor. Jesus, queridos, é o centro do plano da salvação e sem Ele não há perdão. Não existe nenhum tipo de procedimento humano, nenhum cumprimento humano, nenhum rito humano, nenhum esforço humano que pode libertar-nos da nossa culpa, pode libertar-nos do perdão. Nós temos uma única condição, a condição de pecadores, e nós precisamos, como pecadores, irmos ao Senhor Jesus para sermos transformados. Por isso, quando eles matavam esse cordeirinho, eles sabiam que um dia o Jesus Cristo, o Messias, iria vir para morrer no lugar. E aí eles teriam definitivamente a libertação. E agora qual é o grande desafio diante de um rito? É não torná-lo um fim em si mesmo, mas ter a certeza de que aquilo que eu estou fazendo está impactando minha vida e transformando minha vida. E quando eles matavam esse cordeirinho, eles tinham que ter percepção clara disso. De alguma forma, hoje, nós continuamos tendo ritos, mas se esses ritos apontam, revelam, como, por exemplo, a Santa Ceia, quando nós participamos da Santa Ceia, o texto que Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 11 é muito claro. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu estou anunciando a salvação. A ceia foi instituída para relembrar o sacrifício realizado. Não há em mim. Agora eu não posso transformar esse rito num fim em si mesmo, porque eu anuncio aquilo que Cristo fez, até que Ele volte, porque Ele ressuscitou. Você entende como às vezes a gente pode correr o risco de tornar isso um fim em si mesmo e sem significado? A gente tem as ofertas de manjares, as ofertas de cereais. Assim como a oferta de holocausto era uma oferta que mostrava a entrega total de Cristo, aqui as ofertas era o ser humano entregando todos os seus recursos, todos os seus bens, tudo aquilo que ele possuía, para que ele estava ali reconhecendo, e para que o Senhor aceitasse, eu reconheço que tudo vem do Senhor. Cristo como pão da vida, sem pecado. A gente tem o tipo, a farinha fina, pureza, sem fermento, que representa o pecado, o fermento dentro do contexto bíblico. Ela é misturada com azeite, que representa a ação do Espírito Santo. O antítipo representa a vida santa de Cristo, o seu corpo oferecido por nós,
Por isso eu entrego tudo a Ele, porque eu dependo somente dEle. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Lógico, aqui é a aplicação espiritual. O Senhor sacia todos os desejos do meu coração, mas a minha existência, a minha subsistência, o que me faz existir é o Senhor. Por isso a oferta de manjares mostrava: Senhor, eu existo por causa de Ti, porque ela apontava para aquele que nos sustenta de todas as formas. Minha sustentação, queridos, não vem daquilo que eu possuo, não vem daquilo que eu alcanço, mas vem daquilo que o Senhor fez por mim, e eu preciso reconhecer isso. Nós temos também a oferta pacífica, a descrição está em Levíticos 3, assim como a oferta de manjares, eu não citei, está em Levíticos 2, tá? A oferta pacífica é a oferta de paz, a busca pela paz. A busca pela paz em Cristo e em todos os relacionamentos. Cristo como nossa paz com Deus, ou seja, havia uma separação, havia uma rebelião, mas agora, através dessa oferta, eu volto a estar ligado e eu estou em paz com Cristo. E quando a gente estuda originalmente a palavra no texto bíblico, ela não está falando de uma ausência de conflito, ela não está falando de eu não ter problemas, mas esta paz está acima de qualquer conflito. É a paz que Paulo vai descrever como aquela que excede a todo o entendimento. Você pode estar vivendo um momento de dificuldade, mas você pode estar em paz. Essa era a oferta pacífica. O tipo era o animal sacrificado em celebração da comunhão com Deus. Normalmente, a oferta pacífica, assim como a oferta de manjares, tinha a ver com celebração. Já a oferta de holocausto, uma oferta de contrição, de reconhecimento de um estado pecaminoso. O antítipo, através de Cristo, nós temos reconciliação e comunhão com Deus. Logo, tendo essa reconciliação com Deus, estaremos também propensos a estarmos reconciliados com o nosso próximo. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava vindo para cá agora. E aí, uma pessoa que trabalha aqui, sempre muito simpática, muito agradável, passou e disse: "Ei, pastor, como é que você está?" E eu respondi assim: "Tudo em paz." Aí a pessoa olhou e falou assim: "Isso é o que vale, né, pastor? Isso é o que vale nessa vida. Poder dormir em paz. Em paz com o próximo e em paz com Deus." Eu estou falando para você nesse momento que precisa se reconciliar com Deus. Você precisa celebrar a reconciliação. Eu estou falando para você que precisa se reconciliar com alguém, celebrar essa reconciliação. Esta oferta simbolizava essa reconciliação. Nós temos a oferta pelo pecado, Cristo levando os nossos pecados, a descrição em Levíticos capítulo 4, assim como a oferta de holocausto, o sacrifício contínuo, a oferta pelo pecado também, uma oferta de contrição. O tipo é a expiação dos pecados involuntários, o sangue era levado ao altar. O antítipo representava Jesus, que levou os pecados do mundo inteiro e morreu fora do arraial. Apontava para o Senhor Jesus. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. O encontro com o Senhor Jesus pela segunda vez só acontecerá se houve um encontro com o Senhor na primeira vez. A primeira vez em que eu recebi perdão dos meus pecados, libertação. E para que isso aconteça, eu preciso reconhecer.
Nós temos a oferta pela culpa, é a reparação, Cristo pagando a nossa dádiva, nossa dívida, Levíticos capítulo 5. O tipo é, além do sacrifício havia restituição. Havia restituição. O antítipo, Cristo não só perdoou os nossos pecados, mas também satisfez plenamente a justiça de Deus, porque através da morte a justiça revela o amor de Deus por nós. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Queridos, nós não precisamos carregar a culpa, nós não precisamos carregar os erros cometidos no passado. O Senhor pagou todos esses erros. O Senhor foi justo. O Senhor diz assim, eu morri pelo Gilmar, quando eu vou a Ele, eu clamo, o Senhor me dá mais uma vez a oportunidade de salvação. A oferta de libação, Levíticos 5 e 6, o sangue de Cristo é derramado por nós. É uma oferta de celebração. O vinho derramado como sinal de consagração e de alegria. O sangue de Cristo foi derramado como libação final. Este é um momento de alegria, é um momento de satisfação. Mateus capítulo 26, verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Todas as vezes que bebemos do cálice na Santa Ceia, relembramos o sangue de Cristo que foi derramado para nos dar vida. E vida em abundância, não uma vida que se limita aqui, ao que temos e o que fazemos aqui. Não, uma vida que será eterna, porque a verdadeira vida e a verdadeira restauração se dará na eternidade, queridos. Todo sacrifício era um lembrete do custo do pecado e apontava para o Redentor prometido. Perceba que aqueles ritos mostravam o peso, a dor que o pecado trazia, mas apontava a libertação. Sabe o que me impressiona quando eu estudo temas assim na Bíblia? Porque o Senhor sempre se preocupou em mostrar para o ser humano quanto Ele ama, quanto Ele deseja salvar e quanto Ele pode fazer para que haja essa transformação. E hoje Ele faz isso para nós também, quando nós lemos aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E minha pergunta para você hoje é: você deseja aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, entregar a vida para Ele? Eu quero orar por isso. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado porque o Senhor em todas as épocas, em todos os momentos, sempre se preocupou em revelar seu amor nos ritos do santuário. E agora nós temos a revelação de Jesus Cristo. Que a gente aceite, que a gente entregue nossa vida para Ele. Eu clamo, meu Deus, se alguém está me ouvindo e desacredita, eu oro para que o Espírito Santo toque no coração dele. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesse momento estudando a palavra. Não esqueça, peça sua revista Esperança, estude com a gente e vamos crescer nesta linda promessa, a salvação em Jesus. A gente se vê amanhã.